Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O capítulo 9 de Daniel contém uma das mais grandiosas orações da Bíblia. Em momentos cruciais de sua vida, o profeta recorreu à oração para enfrentar os desafios que estavam diante dele. Quando ele e seus colegas estavam prestes a ser mortos por causa do misterioso sonho de um rei pagão, o profeta se aproximou de Deus em oração. E quando um decreto real proibiu petições a qualquer deus, exceto ao rei, Daniel continuou fazendo suas orações diárias em direção a Jerusalém. Portanto, ao considerarmos a oração em Daniel 9, lembremos-nos de que a visão das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8, havia impactado grandemente o profeta. Embora os contornos gerais dessa profecia tivessem sido explicados, Daniel não conseguiu compreender o período de tempo comunicado no diálogo entre os dois seres celestiais. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Somente no capítulo 9 o profeta recebeu mais luz e dessa vez também em resposta à fervorosa oração. Em Daniel 9, 1 e 2, Daniel disse que havia entendido pelos livros a profecia que ele estava estudando tão cuidadosamente. A quais livros da Bíblia ele se referiu? Ao examinarmos a oração de Daniel, fica claro que ele surge de um estudo aprofundado da revelação anterior de Deus a Moisés e aos profetas. Tendo descoberto a partir do livro de Jeremias que seu período de cativeiro daria 70 anos, Daniel compreendeu a importância do momento histórico em que vivia. É interessante sabermos que Daniel fez essa oração em 539 a.C., o ano em que o Império Persa substituiu Babilônia. Portanto, quase 70 anos haviam se passado desde que Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém e destruído o templo. Daniel entendeu que o tempo para se cumprir a profecia era chegado e que algo de extraordinário estava prestes a acontecer a seu povo. A partir do estudo das Escrituras, Daniel também percebeu a gravidade dos pecados de seu povo. Por ter quebrado a aliança, ele havia sido rompido seu relacionamento com Deus. A consequência inevitável foi, portanto, o exílio. Assim, o estudo da revelação de Deus fez com que Daniel compreendesse os tempos e lhe deu um senso de urgência para pleitear com o Senhor em favor do seu povo. Ao nos aproximarmos dos últimos dias da história dessa terra, precisamos mais do que nunca estudar a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Afinal, elas narram o grande conflito entre o bem e o mal e assim revelam que a história humana se encerra com a destruição do mal e o estabelecimento do reino de Deus. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais compreenderemos melhor a situação contemporânea do mundo. Perceberemos nosso lugar nele e reafirmaremos nossas razões para ter esperança em meio a um mundo que não oferece nenhuma esperança. O capítulo 9 nos mostra que essa é a mais longa e importante oração de Daniel. Duas motivações principais servem como pano de fundo dessa prece. Primeiro, vemos que depois da visão de Daniel 8, o profeta estava física e emocionalmente exausto. Ao servo de Deus foi mostrado um chifre pequeno que crescia e atacava o povo de Deus, estabelecendo um falso sistema de adoração. Ele também ouviu a intrigante mensagem de que depois de 2.300 tardes e manhãs ou anos, o santuário seria purificado, restaurado e vindicado. Todos esses elementos misteriosos ainda permaneciam obscuros para ele 10 anos depois, especialmente a informação cronológica sobre as 2.300 tardes e manhãs, que foram comunicadas mediante a visão de dois seres celestiais. Isso permaneceu sem explicação. E ele ficou muito espantado com isso. Segundo, a destruição de Jerusalém e do templo, além do exílio de sua nação, pesava grandemente sobre o coração de Daniel. Ele ansiava pela restauração de Jerusalém e pelo retorno do seu povo à sua terra natal. Assim, ele se aprofundou no estudo das Escrituras, e principalmente no livro do profeta Jeremias, e entendeu que as assolações de Jerusalém durariam 70 anos,
Portanto, o tempo estava maduro para Deus trazer de volta o seu povo à terra deles e reconstruir a cidade. Daniel era um homem de oração. Ele faz um apelo a Deus, mas baseado em que ele faz tal apelo? É importante observarmos alguns pontos na oração de Daniel. Primeiramente, em nenhuma parte da oração o profeta pediu qualquer tipo de explicação para as calamidades que haviam acontecido com o povo judeu. Ele sabia o motivo. E ele mesmo explica o motivo para tais calamidades. A última vez em que vimos Daniel necessitando compreender alguma coisa foi no fim do capítulo 8, quando ele declarou que não compreendia a visão das 2.300 tardes e manhãs. O segundo ponto é que essa oração é um apelo à graça de Deus, à sua disposição de perdoar seu povo, mesmo que tivesse pecado e feito o mal. O que vemos aqui é uma poderosa ilustração do Evangelho, de pessoas pecadoras que não tinham mérito próprio, mas que buscaram a graça que não merecem e o perdão ao qual não têm direito. Não é esse um exemplo da situação de cada um de nós diante de Deus? A oração de Daniel não foi motivada pela conveniência pessoal dele e nem de seu povo, mas por causa do próprio Deus. Em outras palavras, uma resposta positiva à oração do profeta traria honra ao nome de Deus. Essa oração ensina algumas lições importantes que podem nos ajudar na nossa vida de oração e no nosso relacionamento com o Senhor. Uma análise mais minuciosa do texto das Escrituras revela que a oração de Daniel é profundamente bíblica. Uma busca através de uma Bíblia com referências cruzadas mostra que a oração de Daniel reflete várias passagens das Escrituras. Devemos destacar, por exemplo, as semelhanças entre essa oração e os textos de Levítico 26, 40 e 45 e Deuteronômio de 30, versículo 1 ao 10. Além disso, a petição de Daniel é uma oração intercessora. Sua posição privilegiada como oficial do império não o impediu de se identificar com o seu povo. Algumas pessoas se esquecem de seu próprio povo uma vez que ascendem na escada social. Mas Daniel se identifica integralmente com seus compatriotas. Ele intercede por eles como um deles. Várias vezes ele usa o pronome nós, compartilhando assim a responsabilidade pelos pecados da nação e clamando a Deus por graça e perdão. A oração intercessora pode ser uma oportunidade para imitar Jesus. Deixamos de ser o centro da atenção para nos concentrarmos nas necessidades das outras pessoas. Quando oramos pelos outros, somos os mais abençoados. Em Jó 42, verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Além disso, a oração de Daniel foi franca e sincera. Ele admite e confessa o pecado de seu povo e de seus líderes. Ele não ignora o fato de que eles transgrediram a lei de Deus e rejeitaram os profetas. Portanto, Daniel reconhece que eles merecem totalmente a punição do exílio. Finalmente, a oração do profeta é motivada pelo desejo de defender o caráter do Senhor. Dessa forma, com a restauração do povo e da cidade, a honra e o caráter de Deus seriam vindicados entre as nações. Em sua oração, Daniel desempenhou a função de intercessor ou mediador entre Deus e o povo. A partir de seu estudo das Escrituras, o profeta percebeu como o povo havia se tornado pecaminoso ao transgredir a lei de Deus e se recusar a ouvir suas advertências. Em alguns aspectos, Daniel ilustrou o papel de Cristo como nosso intercessor. No entanto, há uma diferença radical entre Daniel e Cristo. Cristo é sem pecado e por isso não precisa confessar pecado pessoal nem oferecer sacrifício pelo perdão pessoal. Mas ele se identifica com os pecadores de uma maneira singular. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. A oração intercessora de Daniel aborda dois assuntos principais: os pecados do povo e a desolação de Jerusalém. Portanto, a resposta de Deus trata das petições a respeito dessas duas questões. Mediante a obra do Messias, o povo seria redimido e o santuário seria ungido. Contudo, as duas petições específicas foram respondidas de maneira que transcendem o horizonte histórico imediato de Daniel. A obra do Messias beneficiaria toda a humanidade. Quais obras deveriam ser realizadas dentro do período de 70 semanas? Por que somente o Messias podia realizá-las?
Messias teria que cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. A palavra hebraica para transgressão, pechá, sugere a violação proposital da parte de um inferior contra um superior. Por exemplo, Provérbios 28, 24 diz isso. Essa palavra também ocorre na Bíblia a respeito da declarada oposição dos seres humanos a Deus. Contudo, mediante o sangue de Jesus, a rebelião contra Deus é aniquilada e o homem recebe os méritos que fluem do Calvário. O verbo lar tem o significado de selar. Nesse texto significa que o pecado é perdoado. Desde a queda, a humanidade tem sido incapaz de viver de acordo com os padrões de Deus, mas o Messias cuidaria dos nossos fracassos. Como Paulo declarou, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. De igual maneira, nesse texto, somente Jesus pode proporcionar essa realidade. Cristo tomou o nosso lugar e, por meio disso, concedeu-nos a bendita condição de ser justos diante de Deus. Somente pela fé podemos receber essa justiça que vem do Senhor. Quando Cristo se ofereceu em sacrifício, as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a sua obra expiatória foram seladas no sentido de terem sido cumpridas. O Santo dos Santos mencionado aqui não é uma pessoa, mas um lugar. Portanto, a declaração se refere à inauguração do ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. No fim da visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel ficou atônito porque não podia entendê-la. 10 anos depois, o anjo Gabriel veio para ajudar o profeta a entender a visão. Essa última revelação apresenta as informações que faltavam e mostra que a obra do Messias devia ser cumprida no final de um período de 70 semanas, de acordo com o princípio do dia-ano. E o decorrer dos eventos preditos, as 70 semanas devem ser entendidas como 490 anos. O ponto de partida para esse período é a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Essa ordem foi dada por Artaxerxes em 457 a.C. e permitiu que os judeus, sob a liderança de Esdras, reconstruíssem Jerusalém. O texto bíblico diz que as 70 semanas estavam determinadas ou cortadas. Isso indica que os 490 anos foram cortados de um período maior, isto é, dos 2.300 anos designados na visão do capítulo 8. Portanto, os 2.300 anos e os 490 anos devem ter o mesmo ponto de partida, ou seja, 457 a.C. As 70 semanas se dividem em 3 seções: 7 semanas, 62 semanas e a 70ª semana. As 7 semanas, ou 49 anos, provavelmente se referiram ao tempo da reconstrução de Jerusalém. Depois das 7 semanas, haveria 62 semanas, ou 434 anos, até ao ungido, ao príncipe. Assim, 483 anos após o decreto de Artaxerxes, no ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo para a sua missão messiânica. Na 70ª semana, outros eventos cruciais aconteceram. Seria morto um ungido, o que se refere à morte de Cristo. O Messias faria firme aliança com muitos por uma semana. Essa era a missão especial de Jesus e dos apóstolos à nação judaica. Ela seria realizada durante a última semana, de 27 a 34 depois de Cristo. Porém, na metade da semana, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois, na metade da semana, depois do seu batismo, Jesus encerrou o sistema sacrificial, no sentido de que este já não tinha mais significado profético, oferecendo-se como sacrifício final e perfeito da nova aliança, anulando assim então a necessidade de sacrifícios de animais. A última semana da profecia das 70 semanas terminou no ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi martirizado. E a mensagem do Evangelho começou a alcançar não apenas os judeus, mas também os gentios. Vamos examinar Daniel 9, 24 a 27 para entender alguns aspectos significativos da mais importante profecia messiânica. Primeiro, Gabriel tocou Daniel à hora do sacrifício da tarde. Esse horário sugere que o anjo tinha uma mensagem relacionada ao santuário e seus serviços.
Na verdade, o anjo veio anunciar a reconstrução de Jerusalém, a obra expiatória do Messias e o início do seu ministério no santuário celestial. Em segundo lugar, essa profecia é apresentada em um quadro cronológico de 70 semanas. 70 vezes 7 dá 490, ou seja, 490 anos, que corresponde a 10 jubileus. A ênfase no número 7 pode indicar a perfeita salvação a ser alcançada por intermédio do Messias. Além disso, esse cronograma profético indica que Deus conhece o futuro e age dentro do tempo e do espaço para cumprir seu plano de salvação. Em terceiro lugar, Gabriel se apresenta a Daniel para fazê-lo entender a visão. O verbo entender aponta para Daniel 8, que foi concluído sem que o profeta tivesse entendido a visão. A palavra visão, mahé, é a mesma palavra hebraica usada para descrever a aparência dos dois seres angelicais e a purificação do santuário após 2.300 tardes e manhãs. Em quarto lugar, a profecia de Daniel 9 apresenta um detalhe essencial para entender o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs e, portanto, determinar quando ela termina. De acordo com Gabriel, 70 semanas estão determinadas. No hebraico, o verbo traduzido como determinada significa cortar, o que implica que as 70 semanas estão cortadas ou separadas de um período maior. Portanto, ambas as profecias têm o mesmo ponto de partida, que é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem se refere ao decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C., autorizando os judeus a retornar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém. Em quinto lugar, as 70 semanas começaram em 457 e terminaram no ano 34 depois de Cristo. Os eventos que aconteceriam durante a última semana se cumpriram conforme as predições. E no começo da semana, Jesus, o Messias, manifestou-se publicamente sendo batizado por João Batista. No meio da semana, Jesus Cristo foi crucificado. E no final da semana e dos 490 anos, o martírio de Estevão impulsionou a pregação do Evangelho aos gentios. Em sexto lugar, outro evento crucial que ocorreria durante a sétima semana seria a unção do Santíssimo, Kodesh Kodashim, que se refere à inauguração do santuário celestial. Esse santuário deve ser o celestial porque o templo de Jerusalém havia deixado de ter relevância salvífica porque no ano 31 de nossa era, Jesus Cristo morreu na cruz. Tornou então ineficaz o sistema sacrificial, porque Cristo fez a obra de sacrifício uma vez por todas. Em sétimo lugar, uma vez que 457 a.C. é também o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário celestial, anunciada em Daniel 8, 13 e 14, teve seu início no ano de 1844. Cerca de 176 anos já fazem desde 1844 para o ano 2020. Nesse ano, Cristo entrou no lugar santíssimo para realizar o juízo investigativo. Em oitavo lugar, em meio à complexidade das figuras proféticas e outros detalhes, não percamos de vista Jesus. Os eventos descritos pela profecia culminam na obra expiatória do Messias, que não beneficiariam apenas Israel, mas o mundo inteiro. Dessa forma, Daniel recebeu muito mais do que pediu. Quantas vezes Deus faz o mesmo por nós? Ele pode responder nossas orações de maneira que vão além das nossas expectativas. Sabe, as profecias estão se cumprindo cabalmente, de maneira rápida também. E nós estamos chegando no final desses 2.300 anos. Estamos chegando no final da profecia. Sabe, o que Deus espera de cada um de nós é que nós nos reconciliemos com Ele. Oremos como Daniel. Oremos pelas pessoas, oremos pelos outros. É isso que Deus espera de cada um de seus servos fiéis. Não há tempo mais de nós estarmos brincando com a salvação. É o momento de nós reconhecermos que a salvação está muito perto do que nós imaginamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você se prepare para o grande retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que logo, logo vai dizer: está feito, está consumado. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique na paz. Fique com Deus.